a rádio que toca Palhoça. Boa noite, estamos aqui no ar nessa segunda-feira com mais um programa Equilibrilho. Gente, nós estamos aí com momentos decisivos dentro da nossa história e eu quero estar trazendo aqui para vocês hoje um convidado bastante especial, porque a gente sabe que as conexões que acontecem na Terra são dadas por Deus. E eu estou aqui hoje com o pastor David Schutel. Olá, pastor, tudo bem? Olá, Fernanda, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que haverá um brilho de Deus chegando aí na sua casa ou no seu carro, aonde você estiver ouvindo ou assistindo essa mensagem. Amém, eu creio nisso. O pastor David, ele é da igreja Unânimes Church. E, ai gente, eu adoro falar isso. Church, eu acho muito chique, pastor. Elegante, né? Elegante, né? A gente estava até antes agora um pouco aqui falando sobre o nome dele. Eu disse, não, tem um nome no meio, mas ele disse, não vamos mencionar. Vamos falar o Schutel, que é mais, né, mais chique. Mas é que nem eu, gente, eu sou Silva, mas ninguém sabe disso. É Fernanda Ana Lu, né? Mas olha só, nós vamos decorrer aqui, vamos conversar sobre o tema ir na igreja ou ser igreja e como que chegamos nesse consenso. O pastor David tem um testemunho lindo da parte do Senhor para estar trazendo aqui para vocês, e eu ainda brinquei um pouquinho antes de começar o programa, eu disse, mas vale abrir 10 igrejas do que um boteco, gente. É verdade. Né? Porque a igreja tá levando salvação e a pessoa que tá saindo do boteco tá levando o que para dentro da sua casa? Destruição, né? Destruição. Então começamos aqui, pastor, conte o seu testemunho. Por favor. Amém, Fernanda. O meu testemunho ele é incrível porque eu sempre via e ouvia os testemunhos das pessoas dizendo que Deus fez na vida delas e da forma que fez. E eu sempre dizia assim, isso nunca vai acontecer comigo. Porque parece que é bonito só nos outros, parece que só acontece nos outros. E quando Deus me chamou para o ministério, foi algo muito interessante porque eu estava meio relutante. Por quê? Porque pastorear uma igreja, abrir uma igreja não é algo fácil de se fazer, né? Tem que ter o chamado e tem que ter muita coragem. E quando nós decidimos, eu e minha esposa, abrir a igreja, foi num período que Deus falou assim, ó, ainda não, espera um pouquinho. Por quê? Porque era o dia que nós ainda tínhamos uma certa condição, o ambiente era favorável. E Deus pediu para esperar e a gente esperou um período. E até então que Deus colocou no nosso coração que seria no ano seguinte. E estava tudo certo. Só que no ano seguinte, Fernanda, veio a pandemia. E aquilo ali borbulhou dentro do meu coração de uma maneira negativa. E eu falei, Deus, o Senhor tinha confirmado que era esse ano que ia entrar e agora entrou a pandemia. Como vai ser? E é interessante, Fernanda, que Deus ficou em silêncio. Mas nós ficamos atribulados com aquilo, né? Mas Deus falou, mas agora está tudo fechando. E teve um período ali, não sei se você vai lembrar, que ficou 15 dias fechado. Lembro bem. E aí Deus falou assim, ó, agora você vai procurar uma sala. Eu falei, Deus, mas tá todo mundo fechando ninguém na rua. As portas. Parecia um The Walking Dead a rua. Gente, tava crítica a situação. Porque eu me lembro que eu saí na rua e eu não via ninguém na rua. Eu queria ir numa padaria e eu disse, gente, dava medo. Até pra gente ter um pouco de visão, a gente enxergava um pouco a mais, né, desse ninguém na rua. Eu disse, Senhor Jesus, o que vai ser de nós? Não, foi terrível. E aí ficou ali alguns dias fechado. E aquela palavra me incomodando, vai. E eu dizia, Deus, como? Como que eu vou? Eu não tenho R$1 no bolso para chegar lá assim, ó, eu quero alugar essa sala, né? E como eu disse, eu só vi os testemunhos na vida das pessoas, né? Que Deus levantou alguém e deu um valor e abriu. E no meio do cenário que nós estávamos vivendo, era algo impossível disso acontecer, pelo fato que quem tinha dinheiro estava guardando, né? E eu falei, Deus, e agora? E até então que Deus falou assim, ó, eu abro portas aonde não existem portas. E aquilo ali ficou muito claro no meu coração. E eu saí então para procurar a sala, eu e minha esposa. E a gente viu uma sala, a gente negociou essa sala e nós só tínhamos 11 pessoas. E a gente alugou essa sala. Só que é interessante, Fernanda, que antes de alugar essa sala, eu queria olhar um som, mas eu não tinha R$1 no bolso. E eu dizia, Deus,
Eu sempre ouço os testemunhos dizendo, eu tinha pelo menos R$1 para plantar, para depois colher. Eu falava, Deus, eu não tenho nem a semente para plantar. E Deus falou assim, eu vou abrir as comportas e vou derramar bênçãos sobre sua vida. E foi acontecendo tudo assim. Antes de alugar a sala, nós já tínhamos o som completo da igreja. A gente alugou a sala, ainda a pessoa que nos alugou a sala na época ainda deu um desconto de R$500 pra gente. Então assim, era tudo favorável. E os cultos com as cadeiras separadas, todo mundo de máscara. E a gente abriu então a igreja Unânimes com 11 pessoas. Né, para a glória de Deus, assim, foi crescendo. A gente ficou 6 meses, né, naquela salinha onde talvez a gente achou que não iria dar certo. Tivemos que se mudar, hoje já estamos num galpão e Deus tem feito grandes coisas, né? Então eu sempre digo que Deus, ele vai fazer algo em lugar que não é propício a ser feito. Né? Deus vai fazer um milagre onde já um médico disse que não daria certo. Né? Deus vai abrir a porta onde as portas estão fechadas. Basta crer, né? E ser alguém com coragem, né? Que eu sempre digo que Deus não usa nenhum covarde. Deus só quer usar aqueles que têm coragem, aqueles que não. Eita. Pode confiar em mim, né? Confie em mim que eu vou fazer. Então... Amém. Gente, que história, né? Porque, aliás, que testemunho. Porque histórias é uma coisa, né? Testemunho é outra coisa. E eu, quando eu ouvi, eu fiquei tão impactada. Só que agora eu fiquei mais impactada ainda, gente. Vem como uma flecha, assim, certeira dentro de mim. Porque quando Deus te chama pra algo, e é algo muito particular que eu também estou passando ainda. Falar assim baixinho, né? Mas a gente fica, Deus, mas o Senhor falou. E aí tudo se fecha. Deus fala uma coisa e tudo se fecha. E aí Deus tem trabalhado muito, que é no silêncio que ele trabalha. Sim. Né? Quando a gente não está vendo e ele está trabalhando. Exatamente. E essa questão de testemunho da parte financeira mesmo, é como o pastor falou, eu já vi, a gente vê tantos. Uhum. Mas aconteceu tal coisa. Mas parece que com a gente, quando tu é chamado, parece que tá trancado esse negócio aí, verdade. Né? E será que não deu uma falha na conexão ali com Deus? Será? Não, né? E eu tenho uma história muito, muito parecida, assim, de um testemunho onde eu nunca tinha visto acontecer. E eu fui abençoada com um carro. Olha aí, ó. E eu estava sem carro. Eu perdi o meu carro, gente. Mas eu não perdi assim, você perdeu o carro. Não, eu atrasei e a polícia levou o carro. Né? E eu não tinha dinheiro nem pra pegar com a polícia, não tinha pra nada, né? Exatamente isso. Mas Deus, mas o Senhor falou. Foi exatamente isso. E aí, nisso, o Senhor falou, não, ainda, além de tudo, você vai pra uma outra terra. Meu Deus. Então eu digo, cara, Deus faz umas coisas assim que é só ele mesmo, né? E aí vem uma profeta e ela disse assim, tá aqui, o Senhor mandou lhe entregar. E ainda eu queria negar a bênção. Não, só um pouquinho. Isso tá acontecendo comigo? Só que ele já tinha falado que isso ia acontecer, mas mesmo assim a gente duvida. Acaba ficando incrédulo, né? Incrédulo. Eu vi no Instagram do pastor algo que eu achei muito bonito mesmo. Fiquei lá stalkeando, olhando tudo. Vocês caminhando pelo bairro, e é um bairro que está tão necessitado hoje. Eu acredito, como eu falei, que todos os bairros têm que ter uma igreja. Realmente, eu creio nisso, gente, no avivamento das nações. Mas eu vi vocês caminhando, ali é Capoeiras, né? Capoeiras. Vocês caminhando ali, orando e abençoando a rua. E eu fui tocada por esse vídeo. Que legal. Porque aquilo ali queimou muito forte dentro de mim. Porque a gente sabe que o crack tem dominado ali aquela região, né? E de onde é que partiu isso? Vocês terminaram o culto e saíram. Isso foi um direcionamento que Deus deu naquele dia. Estava tendo um culto numa quarta-feira e eu estava falando sobre o poder da oração, o poder de orar por alguém, o poder de abençoar e o poder de declarar palavras. Eu sempre digo assim, Fernanda, na criação Deus não precisava ter falado nada. Ele poderia ter estralado o dedo e tudo seria criado. Mas ele fez questão de usar as palavras dele. Ele disse, haja luz, haja sol, haja terra. Aqui ele nos deixa um segredo escondido. Tudo que eu falo no mundo espiritual acontece. Então, tanto para coisa boa, quanto para coisa ruim. Lá em Tiago vai dizer, né? A minha boca ela pode trazer vida ou trazer morte. E eu preguei sobre isso nessa quarta-feira. Eu falei, agora no final do culto, se alguns irmãos quiserem ir para casa, estão liberados, estão abençoados. Mas eu vou sair, eu e minha esposa, nós vamos sair agora. Vamos dar a volta na quadra, orando
pelas casas, pelas pessoas que estiverem na rua, e nós vamos declarar palavras de bênção. Nós não vamos declarar que elas venham para a igreja, nós vamos abençoar a vida delas, que quem vai trazer elas é o Espírito Santo. Amém. E a gente fez isso e todo mundo, algumas pessoas estavam ali, pastor, nós vamos junto. E eu lembro que estava muito frio, muito, muito frio. E a gente saiu de volta daí, a gente ungiu o pessoal e a gente saiu orando, né? Então, hoje, nós já temos resultado. Pessoas que moram por perto não viram essa ação, mas começaram a ir para a igreja, ali do lado. Casas do lado começaram a ir para a igreja. Amém. Começaram a frequentar, aceitaram a Jesus, mas por causa de uma palavra, né, lançada. Deus converte o povo, Deus traga o povo, abençoa. E algo muito interessante, né? Então eu sempre digo, o que eu falo no mundo espiritual já começa a acontecer. Amém. Depois eu só preciso trazer à existência aquilo que eu já declarei. Amém. Então a gente gosta de fazer muito isso. Ali na igreja sempre vai bastante moradores de rua, a gente sempre ajuda no possível, né? Dando um alimento. A gente sempre tem tentado fazer a nossa parte, né? E como que surgiu o chamado? O chamado... Eu achava que o meu chamado era música, né? Eu fui músico por muitos anos, mas quando eu percebi, eu estava rodeado de pessoas. E não era por músicos, eram por pessoas, amigos, e quando eu via, eu estava dando uma palavra, em rodas de comunhão eu estava liberando uma palavra, e as pessoas paravam para me ouvir. E a Bíblia diz, né, que o povo tem que reconhecer isso, né? E as pessoas começavam a me chamar de pastor sem eu ser um pastor. Não, esse é um pastor. Não, e eu dizia, não, cara, pelo amor de Deus. Porque eu tinha aquela coisa assim, não, o pastor deve ser um peso, deve ser um fardo, eu não quero isso, né? E eu fui estudando. Só um pouquinho que agora eu já ouvi assim um som no meu ouvido. Fala Deus, porque é bem esse medo mesmo, né? Não, tem aquela coisa assim, né? Meu Deus, aí agora... E eu comecei a estudar muito a palavra, eu sempre fui muito apaixonado pela palavra de Deus. Eu comecei a buscar e Deus começou a plantar isso no meu coração. Até então, que um dia eu estava tocando, veio um homem de Deus fora, né? Aqueles pregadores de fora, que não é dentro da igreja, né? E ele veio, ó, Deus mandou tu largar essa guitarra, porque não é aí que ele vai te usar aqui no altar. Do jeito que tu tá, mas não é na música, é na palavra. Eu, amém, mas poxa... E o meu sonho, Deus... quer ser músico, porque todo músico sonha ser profissional, gravar CD naquela época, né? E o meu sonho, Deus, não foi o Senhor que me deu, porque eu tenho um dom pra música. E da onde que veio esse dom, então, se não é isso que o Senhor quer? E eu não entendia. E eu comecei a estudar, fiz teologia, fiz bastante, né? Me aprofundei na palavra. Até então, quando nós abrimos a igreja, nós não tínhamos músico. Mas eu estava lá para suprir a necessidade da igreja, né? De eu tocar um violão, de cantar com a minha esposa. Então, assim, a nossa igreja nunca passou necessidade na área musical, porque o pastor sabia fazer, né? Não precisou botar aquele playback, né? Aquela só uma musiquinha no CD até Deus mandar. Então, Deus falou, era para isso que tu aprendeu, para que não houvesse uma necessidade na igreja. Eu creio muito, né, também e eu creio também que não somente no que eu creio, mas no que está escrito, mas a gente sabe que a música é algo que inicia a presença do Senhor, exatamente, traz os anjos para a igreja e o manifestar da palavra começa ali, do mover espiritual, aliás, começa ali. Exatamente. Mas, e aí... Eu fico aqui me imaginando exatamente como o pastor falou, mas e o sonho? O que o pastor fazia antes de ser pastor? Eu só trabalhava e a minha mente era voltada para música, né? Comprava equipamento, guitarra, como pedal, todo músico. A minha mente focava naquilo dali, né? E aí depois eu comecei a escutar muitas pessoas e depois veio as pregações, vinha sempre martelando na mesma área. E Deus mandava eu sair da guitarra, e Deus mandava eu me preparar na palavra. E aí uma vez uma pessoa falou assim para mim: Deus me diz que tu vai ser um cara que nem Elias, um homem muito conhecido na face da terra. Só que a nossa mente ela é tão incrédula, e ele falou, né, que Deus ia me usar muito na palavra. Eu falei assim, cara, eu vou fazer uma besteira muito grande que todo mundo vai me conhecer. Não, eu imaginava isso, que assim, eu não creio que Deus vai me usar, porque eu não via o potencial que estava de mim para a palavra, só para a música. Então, quando ele falou que eu iria ser muito conhecido, eu pensei, eu vou fazer uma besteira muito grande, vai acontecer alguma coisa, todo mundo vai me ver e eu vou ser lembrado por aquilo. E hoje eu entendo, né? Não é o conhecido mundialmente,
mas conhecido no inferno, por aquilo que eu tenho feito em Deus. Né? Amém. Eu sempre digo que se uma pessoa que vai pregar não causar um medo no inferno, então alguma coisa está errada. Né? É aquilo que nós falamos aqui. Chegou aqui, tá dando tudo errado, é isso aí, tá dando certo. Tá dando certo. Entendeu? Ah, não, tá tudo mil maravilha. Não, peraí, tem um problema. O diabo, ele tá ali, tá rindo, tá debochando, né? Então, hoje eu entendo isso. Eu, antes de ser pastor, era só músico, né? Não tinha noção de casal, de casamento, não tinha noção de ter filhos, né? E Deus preparou tudo. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Sou pastor junto com a minha esposa. E tenho vivido, né, o sobrenatural de Deus cada dia que passa. Amém. Eu vi uma outra postagem também da pastora. Qual é o nome dela? Stephanie. Um beijo, pastora Stephanie. Então eu vi uma postagem dela também e que também me mexeu muito, porque eu sou muito ligada nessa parte da adoração. Só que Deus sempre me falou que assim, a sua dança não é para você subir no altar, para dançar. É para você subir no altar para que você tenha entendimento de guerrear. Sim. Então é somente por isso e com esse objetivo que você vai subir. E aí, a partir disso, foi que eu vi uma postagem dela agora também, que foi que me vem à mente, que ela fez uma postagem sobre a dança e o posicionamento de guerra. Sim. E aquilo me chamou muito a atenção. Então, como que você vê a questão da adoração, música e dança? Eu vejo, Fernanda, que elas precisam andar juntos. Eu sempre digo que a adoração, através da dança, é uma arma de ataque, né? Nós temos a Beatriz lá na igreja e a Bruna que fazem, né, fazem fluir esse ministério através da dança, né? E eu sempre digo para elas, às vezes elas ficam na retaguarda ali esperando um momento para elas entrar. E eu sempre falo para elas assim, vocês não tem que esperar o momento para entrar, vocês já tem que entrar, porque quando vocês entram, entra um ambiente diferente, porque vocês são um ministério que está atacando o inferno, né? E eu sempre digo assim, a pessoa ter aceito Jesus no final do culto não é resultado da palavra, é resultado de um contexto geral, das meninas que dançaram, o ministério de louvor, da pessoa da recepção, né? Então, a dança, para mim, ela é essencial na igreja. Tem gente que não gosta, não gosta de dança, mas, né? Eu digo que a águia, ela não pode voar com uma asa só, senão ela vai andar em círculo, ela precisa das 2 asas. Então, eu creio que é a adoração e a palavra. E a adoração é encaixado em tudo, né? Na dança, no louvor, em tudo, né? Então, até domingo agora a gente fez algo diferente. Porque todo mundo que vai lá na igreja, Fernando, diz assim, poxa, a igreja de vocês é muito diferente, existe algo diferente aqui. E Deus falou no meu coração, se é para ser diferente, vamos ser diferente em tudo. E tem aquele momento do cronômetro, que é 5 minutos, né? Eu acho que toda igreja tem, né? Para o pessoal parar de tomar água e sentar. E Deus ministrou no meu coração, eu chamei as meninas da dança, eu falei assim, no momento que tá o cronômetro, vocês vão subir e já vão começar a ministrar. Vai ter aquela canção, né, de espera, vocês vão começar a dançar. E foi a melhor coisa que a gente fez. Isso aconteceu domingo agora. Que benção. Elas se posicionaram, colocou o cronômetro, o pessoal ainda olhava pro cronômetro, olhava pro altar, tinha uma menina dançando, e o pessoal começou a sentar. E ali, depois, no final do culto, a gente ouviu muito testemunho dizendo que Deus já falou ali na dança. Então a dança, ela é muito expressiva, né? Então ela mexe com muitas pessoas. Eu sou apaixonado por dança. E eu vejo também que, na verdade, é uma área em que o inferno se levanta. Sim. Porque a gente vê como, começando pelo princípio dos jovens. Sim. Como os jovens estão se perdendo justamente na palavra, letra da música. Da música, exatamente. Porque eu tenho... hoje de manhã eu tava muito inquieta com uma música que você vai pra tudo quanto é lado e vai ouvindo a tal de uma música que eu não vou nem repetir aqui, porque realmente ela é bem profana. E aí fica aquilo martelando, e aí você olha e aquele negócio continua martelando. Você liga a televisão, você vê aquilo, né? E olha que eu olho bem pouco a televisão. E aí eu disse, gente, né? Você pega o Instagram, sabe? Eu disse, Senhor, misericórdia. Daí Deus começou a trabalhar na minha vida, disse, sabe por que eu tô deixando você ouvir? Para você ver o quanto que as meninas, as mulheres estão se perdendo nisso. Porque a gente fala tanto em combate ao estupro, a gente fala tanto em valorização dos direitos femininos, mas as meninas estão se perdendo a partir do momento que elas depreciam a si mesmas cantando músicas que vulgarizam a elas mesmas. É, verdade. Então eu vejo o quanto que o inimigo, ele realmente fica furioso com o Ministério de Louvor, com o Ministério de Dança.
Tô errada com isso? Tá certíssima. Porque tudo começa através disso, né? Do louvor e da dança. Se o diabo conseguiu tirar a atenção ali, pronto, não tem palavra, não tem nada que entre no coração, né? Então, eu sempre digo, antes das meninas começarem a dançar, elas falaram, pastor, mas será que é pra mim? Eu falei assim, o inferno já tá se levantando. É pra ti. Porque se tu já tem essa coisa na tua mente que não é pra você, é porque é pra te fazer. Pode ter certeza. E elas começaram a dançar e, assim, teve uma menina que chegou agora na igreja, vai fazer uns 3 meses, e essa é uma menina que tá dançando, né? E ela teve várias experiências, assim, em outras religiões, né? Umbanda, espiritismo, em várias. E quando ela foi lá na igreja, ela aceitou Jesus e ela falou assim, eu nunca senti o que eu sinto aqui. E ela falou, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, o que tu sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Só que, nesse mesmo tempo, o Espírito Santo falou que ela iria dançar. Eu falei, mas Deus, ela não sabe. Não sabe. E aí Deus falou assim pra mim, tu também não sabia pastorear. E hoje tu sabe, né? E eu, então tá. Aí chamamos a outra menina que dançava e é com vocês. E a primeira vez que ela entrou na igreja, assim, foi uma loucura, porque assim, veio uma presença diferente sobre a igreja através da vida dela, né? E depois que ela dançou, foi bênção, mas já se levantou retaliações, né? E eu falei, isso aí, vocês estão incomodando o inferno. Tá então, no caminho certo. Continue dançando, expressando a sua adoração através do seu corpo, né? Da sua dança, das suas expressões. E eu acho isso mesmo. Se tem luta, parabéns. Deus vai te usar, Deus está te usando, né? E o ministério de dança, de louvor, eles são muito atacados. Porque é algo muito profético, né? É algo muito profético, é algo que prepara o nosso coração, né? Eu sempre digo que talvez a pessoa que estiver sentada lá para ouvir uma palavra, eu não vou conseguir tocar no coração dela com a palavra, mas a música ou a dança tocou. E ela vai aceitar Jesus no final, não por causa da palavra, mas por causa do que ela viu ou do que ela ouviu na hora do louvor. E ali já foi suficiente para quebrar o coração dela e, né, aceitar Jesus. Amém. E a gente vê muito... eu acredito muito no avivamento, creio que o pastor também. Sim. Mas a gente vê muito essa questão agora de que muitas pessoas estão declarando o nome de Deus nas redes sociais, pessoas que não são, vamos dizer assim. Eu vou direto ao ponto. Eu ouvi aqui a Bruna Marquezine, no outro podcast, eu ouvi ela falando que quando ela entra na igreja, ela se sente incomodada, porque ela disse que, pelo fato de ela ser famosa, e ela disse que, e daí todo pastor chega em mim e fala que Deus tem uma promessa pra mim, alguma coisa assim que ela falou nesse sentido. Mas ela quis generalizar no sentido que ela quis dizer assim, não, mas toda a igreja que eu entro, vem alguém e fala que Deus tem um plano pra você. Uhum. Creio que era isso. Deus tem um plano pra você. Porque, de fato, Deus tem um plano pra ela. Mas ela achou que isso era mais humano e aquilo incomodou e fez com que ela não estivesse mais indo na igreja. E agora a gente entra no contexto do nosso tema, porque ela se sentiu muito incomodada. Então ela disse, eu já sou igreja, então eu não preciso estar indo na igreja. Assim como tantas outras pessoas que elas têm levantado, e com perdão, gente, eu creio que de forma errada, o nosso evangelho, porque assim... A questão do evangelho do tudo pode, né? O evangelho do tudo pode, não é o evangelho que, Deus me aceita como eu estou, então fique como você está, porque Jesus me perdoou, de fato. Então, pastor, vamos entrar agora, já dei esse gancho pra gente entrar agora nesse tema. Ir na igreja ou ser igreja com esse gancho? Olha, Fernanda, eu amo falar sobre isso porque há uma distorção do evangelho, assim como você disse. O diabo conseguiu colocar na mente de algumas pessoas, por causa de algumas pregações na internet, que você não precisa ir até uma igreja para falar com Deus. Você não precisa ir na igreja para se relacionar com Deus. Tá certo. Você não precisa de nada para falar com Deus. Você fala com Deus aonde você quer. Só que o diabo conseguiu entrar nisso e fazer com que as pessoas não se relacionassem mais na igreja. Só que a própria palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu vou ouvir em casa. Não vai, porque em casa você tem os filhos, você tem o marido, você tem a esposa, tem a correria do dia a dia. Chega em casa, a única coisa que a pessoa quer fazer é descansar.
né? E as pessoas confundem muito isso pelo fato do seguinte: lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Só que a palavra templo, o significado da palavra templo é um lugar de habitação. Ou seja, eu não sou igreja, eu sou um lugar de habitação para o Espírito Santo habitar em mim. E assim, Fernanda, eu não tenho como ser igreja no individual. Eu não tenho como ser igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu tô lá, com todo mundo. Lá nós somos igreja. Aqui nós estamos sendo igreja, nós estamos no coletivo. Agora, no individual não tem como ser igreja. Eu sempre digo, né, numa construção, um tijolo consegue ser uma casa? Não. Não. Por quê? Porque ele precisa das outras peças. Então as pessoas, elas carregam isso como uma desculpa para não ter que ir à igreja. Ah, eu não preciso ir na igreja. Eu sou a igreja. Eu sempre digo assim, ó, quando eu abro as caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, a mensagem que mais chega para mim é assim: pastor, posso fazer tatuagem? Por quê? A pessoa sabe que pode ou que não pode. Ela já sabe. Mas por causa da sua liderança, por exemplo, uma pessoa uma vez perguntou assim: pastor, posso fazer tatuagem? E eu chamei ela no privado, assim: a sua liderança aceita? Ela disse: não, pastor, isso então tu não pode fazer. Tu já sabes a resposta. Então ela queria uma resposta minha para poder fazer, para depois dizer assim: não, o pastor disse que podia. Então hoje as pessoas têm essa ideia assim: não, falaram que eu sou a igreja e que eu não preciso ir na igreja, eu posso buscar a Deus na minha casa. Isso é a maior mentira que o diabo inventou. Porque existe uma estatística que diz que se nós fizer algo durante 21 dias consecutivo, vira um costume. E o pior problema do ser humano é algo virar um costume. Por exemplo, pessoas se acostumaram a não ir mais na igreja. Eita. Entendeu? Ah, eu não preciso ir. Mas olha só que interessante, em Hebreus 10, 25 diz assim, ó: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. O próprio Jesus está dizendo, ó: ei, não deixe de ir na igreja. Porque é lá que você vai ter a comunhão, é lá que você vai ser ativado, é lá que você vai ter o relacionamento. Porque eu digo assim, ó, a oração em casa, ela deve existir em primeiro lugar, mas na igreja é onde nós vamos liberar aquilo que está dentro de nós. O ambiente lá é um ambiente diferente do que o ambiente da nossa casa, né? E eu não posso simplesmente chegar na minha casa e fazer minha casa de um culto. Eu tenho esposa, eu tenho que ter o tempo para eles. Então as pessoas, elas ficam assim: ah, eu vou buscar Deus na minha casa. Então ir na igreja não significa ser igreja. Eu acho que ir na igreja nós devemos ir, né? Agora ser igreja é lá, indo, né? Porque eu não tenho como ser igreja sozinho. Se eu pegar essa minha mão aqui e arrancar o meu dedinho fora e deixar ele isolado, acabou, ele vai apodrecer, vai morrer e não vai ter mais utilidade nenhuma, né? Então, ser igreja é lá no coletivo, onde todos vão adorar junto, né? Aquele Amém. Calor humano. Amém. E é realmente algo que as pessoas estão se perdendo, e o digital ele veio para nos abençoar, mas eu vejo que as pessoas também estão se perdendo Sim. muito nisso. Gente, nós vamos ir para o intervalo comercial, mas antes deixa eu agradecer aqui os nossos patrocinadores, que é o Sítio da Família Souza, que fica em Sorocaba de Dentro, em Biguaçu, a 40 minutinhos de Florianópolis, mas para nós que estamos aqui em Palhoças também dá 40 minutinhos, gente, que eu já fiz esse teste, tá? É um sítio maravilhoso, um sítio familiar, para que você queira estar levando um grupo, para estar lá se divertindo, passando com a sua família. Você vai gostar muito. Siga o @ deles. Lá no meu perfil você também encontra, tá? E Cereja Paper, que é uma papelaria diferenciada e a papelaria que a gente chama de a mais fofa de Palhoça. Tudo que você precisa, tanto na sua área escolar quanto profissional, você encontra na Cereja Paper. Voltamos no segundo tempo. Ei, você já conhece a Cereja Paper? Aquela papelaria fofa que fica no Pagani? Essa mesmo, a Cereja Paper trabalha com as principais marcas do mercado. Nosso segmento é uma linha fina e fofa, temos vários itens para presente, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e sábado, de 8 ao meio-dia. Também você pode nos encontrar no site www.cerejapaper.com
e no Instagram cerejapaper.oficial. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. A rádio que toca palhoça. Voltamos para o nosso segundo tempo e eu sempre digo para vocês que eu gostaria que a câmera ficasse ligada. Porque a gente conversa muito nos intervalos, gente. Mas a gente terminou aqui falando sobre essa questão de ir na igreja ou ser igreja. E é uma coisa, pastor, que me incomoda, me inquieta, né? Aquieta minha alma. Eu digo pra minha alma, aquieta-te, ó alma. Quando eu vejo que as pessoas, elas vão, fazem uma campanha de oração, Deus vai lá e abençoa. Mas aí depois, eu não posso ir na igreja porque eu tô trabalhando. Mas você não tava pedindo por um emprego? Né? Então me fala, pastor, sobre isso. Porque eu sempre digo, Deus não é partido político, povo. Então me fale sobre isso. Eu digo lá na igreja que Deus não é um catálogo da Avon, né, para fazer os seus pedidos e depois ficar, né, isento. Eu sempre digo assim que nós não podemos nos relacionar por Deus por aquilo que Ele pode fazer. É o maior desespero do ser humano, né? Ele vai para a igreja por alguma razão, né? Por uma bênção ou para uma mudança na vida. Mas depois que essa mudança chega, nós precisamos entender que Deus fez e eu preciso permanecer. Que se Deus fez do jeito que eu tava, imagino como Ele vai fazer com a minha fé agora firme nele, ativada nele, fazendo as coisas corretas, né? Então eu sempre digo que nós não podemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, e sim por aquilo que Ele é. Se nós adorarmos a Deus por aquilo que Ele é, tudo que nós precisamos, Ele vai acrescentar, né? Mateus 6,33, buscai a Deus em primeiro lugar e sua justiça, e todas as coisas nos seriam acrescentadas, né? Ou seja, eu busco a Deus em primeiro lugar. Eu não estou buscando a Deus para que Ele supra a minha necessidade, eu estou buscando a Deus porque Ele merece a minha adoração, Ele é digno. Então quando eu faço isso, Ele se atenta, opa, tem um adorador me adorando. Porque o texto também diz, né, que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Verdade. Ele não está à procura de alguém que peça algo, Ele está à procura de alguém que adore. Então quando nós adoramos a Deus independente das circunstâncias, Ele vem e nos abençoa, né? O problema é que é exatamente aquilo que você falou, as pessoas vão, recebem e cadê o fulano? Tá muito corrido. Ele precisava de um emprego, aí, né? Deus deu e Deus abençoou. Né? Eu sempre bato lá na tecla lá na igreja. Por exemplo, a pessoa ficou doente, justamente no domingo. Pastor, eu tô doente, hoje eu não vou no culto, uma dor de cabeça. A primeira coisa que eu pergunto, tu vai trabalhar amanhã? Vou, pastor. Então vai pro culto. Porque qual que é a diferença? Né? Não, pastor, amanhã eu vou no hospital. Tudo bem. Agora sim, não vai no culto, mas no outro dia tá trabalhando. Né? Ou seja, há uma confusão. Não, Deus pode esperar. E as pessoas não julgam ser uma religiosidade quando a gente fala, né? Vem com esse tipo de argumento? Não, eu tô ali para ensinar, né? Por exemplo, desde quando eu me converti, dá para contar nos dedos o dia que eu faltei culto. Eu vou contar um testemunho aqui para você. Ano passado, o ano inteirinho, eu sofri com muita ansiedade. E na minha mente, eu tava infartando. Eu tinha muita dor no peito e era justamente a hora que eu tava indo pro culto, acelerava o coração, eu ia infartar, formigava meu braço, eu falei, eu vou morrer, e me causava muito medo que eu ia morrer.
Só que eu tava lá, eu pregava. E depois do culto eu ia pro hospital. Aí ficava lá no regional. Meu Deus! Até 4 horas da manhã, eu, minha esposa, minhas filhas dentro do carro. Eu tô morrendo. Mas em nenhum culto eu deixei de ir. Em nenhum momento eu falei assim, obreiro, prega hoje que eu vou pro hospital. Né? Chegou o momento de eu estar lá no culto, eu falei assim, eu acho que eu vou pro hospital, porque dessa noite eu não passo. Né? E eu não ia, né? Eu pregar. Então, a questão é assim, eu tô aqui para adorar a Deus, né? Existe um momento que a pessoa realmente não vai conseguir, mas eu digo assim, filtra. No outro dia ela vai trabalhar firme e forte, mas poxa, hoje não conseguiu fazer um esforcinho, não para estar na igreja, mas para adorar a Deus, né? O seu ato de sacrifício. Mas né? a gente é bem atacado mesmo sim. na nossa mente. Não, porque exatamente. daí vai no domingo, aí chega lá para adorar, mas aí tá tão atacado na mente que não consegue se concentrar porque não entrou na presença da adoração, eu creio, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Que loucura. E a gente estava falando também agora no intervalo, conversando, sobre essa onda do cristianismo que nós estamos vendo em todos os lugares, né? E eu até me lembrei, porque é algo que a gente vê de fato no meu tempo, gente. Eu me converti com 17 para 18 anos, hoje eu tenho 40. E, né... depois podem botar nos comentários que eu não sabia, como ela é nova. A gente gosta. Mas nessa época, eu me lembro que eu tinha feito comunhão, né? E aí a gente tinha, como é que fala? Que tinha aqui, meu Deus, fazer... Agora eu me esqueci o nome, quando você vai para fazer a comunhão. Mas é crisma, tinha que fazer catequese. E aí não tinha esse avivamento que a gente vê hoje até mesmo dentro das igrejas católicas. Então, essa onda de avivamento, a gente vê... como que a gente vê isso? Como que o pastor, como que a igreja vê isso? Olha, Fernanda, eu digo assim, a nossa igreja é uma igreja bem avivada. Mas uma avivada no que sentido? Não de barulho, né? Não de rodopiar. Eu acho muito legal. E temos momentos que é assim, né? Tem momentos, não é todo culto, porque não sou eu. Quem vai fazer é o Espírito Santo, né? Mas o avivamento ele serve para uma única coisa. Não é para barulho, não é para cair no chão, é para uma mudança de vida. Se não houver mudança de mentalidade, de uma direção, tudo aquilo que ela fez, rodopiou, chorou, falou em língua, subiu no teto, né? Rodopiou, foi só emocional. Se não houve uma mudança, pronto. Mas a pessoa sentiu a presença. Sentiu, mas ela não permaneceu. Sabe aquela questão quando tu vai no hotel, tu faz o check-in? Pronto. Ela foi lá na igreja, fez o check-in e depois ela fez o check-out, foi embora. E quem era para levar ficou lá na igreja, né? Entendi. Que era a presença. Então ela sente, ela sabe do que está acontecendo. Só que não houve uma transformação, né? Ela não se permitiu. Porque eu sempre digo assim, a Bíblia diz que Jesus, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que ele está à porta, está batendo. Mas muitas pessoas abrem a porta do coração, mas em algumas áreas da sua vida. Mas existem áreas que Deus quer entrar. Eu quero entrar nessa porta aí. Não, mas essa aqui não, Jesus, porque essa aqui está muito bagunçada. Não, mas é aí que eu quero entrar. Então as pessoas elas têm uma presença dentro dela, mas freada, né? Não, Deus, até aqui o Senhor pode ir. Daqui eu já não vou muito não vou me aprofundar porque eu sei que Deus vai me pegar. Mas por isso que entra então nesse contexto de pessoas que não querem mais hoje por causa do digital, vamos dizer assim, então, não preciso ir na igreja, então, por isso? Sim, exatamente, acredito também, né? Mas esse fato aí de não ir na igreja é justamente por isso, porque ouviu alguém dizer, né, e aí chegam lá, aí às vezes vê muita coisa acontecendo, e não, eu vou ficar em casa, né, ou não se sente bem, como a gente falou da primeira vez, não, eu vou ficar por aqui, vou orar a Deus, vou buscar a Deus em casa. Mas às vezes não é isso que acontece, às vezes não busca Deus em casa, não ora a Deus em casa, né? E não... Eu confesso que assim, quando eu tô em casa para assistir o culto, que aconteceu alguma coisa e eu não consegui, porque assim como o pastor falou também, olha, dá para contar nos dedos, assim, o faltar culto no domingo, não, né? Eu acho que e aí eu me lembro que eu até fiz um stories falando sobre isso, que o meu filho menor perguntou assim, a gente não vai na igreja?
Porque, né, dos 13 anos de vida dele, domingo, na igreja. E aí aconteceu que eu também acordei com uma dor de cabeça, mas o meu olho nem abria de tanta enxaqueca. Deu, não acredito. E orei, fui pra cá, fui pra lá, mas eu já tinha estado na igreja o fim de semana inteiro, Sim. trabalhando e tal. Eu disse, não, hoje então, neste domingo eu vou cultuar de casa e cuidar da minha casa. E sentir, né, a aprovação de Deus para aquilo ali. Mas aí tentei preparar o ambiente, liguei a televisão, todo mundo pra sala, vamos assistir um culto. Gente, mas aí um comia uma coisa, Sim, outro fazia outra coisa, e aí aquilo começou a me incomodar, e eu disse, não, eu vou entrar, mesmo que eles estejam fazendo, eu vou entrar na presença. Quando eu vi, eu tava ali no chão, em casa mesmo, orando, e porque é difícil cultuar em casa, né, gente? É difícil, por isso que o texto diz que não é para nós deixar de congregar, porque é muito... Às vezes, Fernanda, algumas pessoas indo para a igreja já não cultuam na igreja, vão lá só para botar a sua digital e ver os amigos, não cultuam lá, imagina em casa, né? Que tem um conforto, né? Para orar já é difícil, né? Aquela oração que tu vai se levantar de madrugada, né? Aí tu coloca uma canção, aí já vem o sono, é tudo mais difícil em casa, porque lá é a tua área de conforto. E o fato de tu sair da tua casa e ir para um culto já mexe no desconforto, porque trabalhou a semana toda. Aí às vezes tu tá lá, eu queria ir na tua casa, vamos fazer um churrasco. Aí tu come aquele churrasco, aquela maionese, aí acaba com, hoje eu não vou no culto, tô cansado. Porque tu tá numa área de conforto. Ninguém gosta de sair do conforto, né? Se eu pudesse ficar em casa todos os dias no meu conforto, eu ficaria. Então é prazeroso. Por isso que Deus fala, não deixeis de ir, porque é lá que Deus vai ativar, né? É que nem as pessoas dizem assim, mas não precisa subir um monte para orar, pastor. Deus tá lá na casa, Deus tá lá na... É óbvio que ele tá em qualquer lugar, mas o fato de eu me mover mexe o coração de Deus. Eu sempre digo assim, Fernanda, quando eu me movo aqui embaixo, os céus se movem lá em cima. Amém. Quando eu paro aqui, ele para lá. É uma engrenagem. Eu tô me movendo para Deus, então ele tá se movendo aqui. Eu parei, ele para lá. Entendeu? Então, aí as pessoas confundem. Não preciso no monte para orar, pastor. Posso orar em casa, então ora. Né? Mas não é a mesma coisa. O ambiente muda. Né? A gente sobe, às vezes, na segunda-feira para orar no Morro da Cruz. 11 horas da noite. Então, imagina, segunda-feira, todo mundo cansado. Aí tem uns guerreiros lá, 11 horas da noite, orando até meia-noite e pouco, no frio. Gente, já temos um rolê, gente, pra sair, povo. Segunda-feira, terminou aqui o programa, a gente já vai dar esse rolê aleatório. Não é? Exatamente. E então, isso mexe o coração de Deus. Não, eu vou ficar em casa, vou orar de casa. Não vai orar. Não vai. 11 horas da noite, tá cansado, vai olhar aquela barra na televisão escrito Netflix, você vai querer ver televisão. Né? Porque... faz parte. Eu tenho medo, gente, de começar uma série. É complicado. De verdade, eu não começo. E aí, às vezes, as pessoas tu olhou tal coisa? Eu não. Às vezes eu me sinto alienada. Não, mas por que tu não olha? Porque eu tenho esse medo. É um temor de ficar dando o meu preso, tempo, né? Mais ali para aquilo do que para tantas outras coisas ao meu redor, e inclusive a presença de Deus. Eu tenho de verdade esse temor, porque a pessoa começa a maratonar e aquela maratona não acaba nunca. Eu já tô falando aqui porque aqui em casa, gente, lá em casa tem um povo que gosta da maratona, e eu já fico nervosa com aquilo. Passou 1 hora ali, eu fico, gente, 1 hora ali, a gente não passa 1 hora orando? É verdade. Isso me incomoda, me inquieta demais. E como não ser chata, pastor, daí? Quando a gente tá queimando, a gente quer que todo mundo incendeie. Me explica como, porque assim... a gente tá falando sobre a questão de ir na igreja ou ser igreja. Que estar na igreja é chamar essa atmosfera. Sim. Porque é uma outra atmosfera. Isso é um fato. Né? É uma outra atmosfera. E às vezes você tá até cansado pra ir, mas chega lá... muda tudo. Já muda tudo. Que bom que eu vim. Né? Então... a gente tá falando de uma onda, como eu falei agora que a questão até dei esse exemplo dos carismáticos, ok, mas é um exemplo, tá, gente? Não é um julgamento, sim, é porque no meu tempo não tinha de fato, não, né? Tá mudando tudo, né? Esse avivar, né? As pessoas realmente orando, enfim, com fervor, que eu me refiro. E aí agora a gente pra ver essa onda
na televisão, de cristianismo, até mesmo na Globo. Gente, eu não era algo que tu via há 20 anos atrás, o povo falando em Deus dentro da igreja, a não ser pra área da comédia. Sim. Né? Que eu me lembro, que nem... Nossa, eu me lembro de uma coisa muito antiga, gente. Mas, enfim... nada a ver com nada, povo. Lembrei de Tieta. Eu nem sei se eu olhei essa novela ou não. Mas tinha a irmãzinha que era... Mas, gente, eu não lembro. Joana Fon, eu acho. E aí ela era... Então, assim, em resumo, era tudo pro deboche. Sim. Então, hoje não. Hoje a gente vai ver algo diferente, né? Então, pastor, é uma onda... É o avivamento? É Jesus voltando? O que tá acontecendo entre o ser igreja e ir na igreja? O avivamento é aquilo que eu falei pra você. Ele precisa causar uma mudança. Senão é só barulho, né? Perfeito. A Bíblia fala sobre o sino, né? Ou melhor, sobre a lata vazia. Lata vazia também faz barulho, né? Eu posso pegar uma lata vazia e bater, ela tá fazendo barulho, mas não tá cheia. Meu Deus. Né? Então, assim, se nós hoje fosse voltar um pouquinho no passado e estudar um pouquinho sobre a Rua Azusa, já ouviu falar? Que foi um avivamento que aconteceu. Só que esse avivamento que aconteceu lá trouxe mudanças por muitos anos que até hoje nós falamos, por causa de um avivamento que realmente aconteceu. Pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas e por aí foi. Ou seja, não ficou só num barulho, não ficou só naquele momento. Ai, veio uma glória de Deus. Eu cheguei a arrepiar, olha aqui, ó. Até veio hoje é falado. Glória de Deus mas no outro dia foi embora. Não, ela precisa causar uma mudança. Quando eu aceito Jesus, eu tô vivendo um avivamento em mim, algo real. E aí eu preciso mudar. É que nem arrependimento. Às vezes as pessoas confundem arrependimento com choro. Ah, chorou, eu tô arrependido. Mas arrependimento significa mudar de direção. Quando eu falo para Deus, Deus, eu me arrependo dos meus pecados, mas no outro dia eu volto a pecar, eu não me arrependi verdadeiramente. Mas quando eu falo, Deus, eu me arrependo, e no outro dia eu não faço o que eu fazia, isso é uma mudança. Não, ele se arrependeu, ele mudou a rota, né? Então o avivamento ele precisa causar uma mudança. Mas as pessoas hoje têm confundido avivamento com barulho, com falar em línguas, com rodopiar. Ah, não, tá acontecendo um avivamento, vamos lá. E depois daquele mover, o que vai acontecer? Né? Eu sempre conto uma historinha lá na igreja, né? De uma criança uma vez que chegou pro pastor e falou assim: pastor, talvez você já ouviu isso, eu posso morar aqui na igreja? A gente pode morar aqui na igreja? E o pastor, não tem como, né? Mas por que tu quer morar aqui na igreja? Porque aqui meu pai é melhor. Nossa, que em casa gente. meu pai bate na minha mãe. Ou seja, o avivamento só acontece lá. Ah, glória a Deus, aleluia. Mas quando sai dali, nada acontece. Por quê? Porque não está vivendo um avivamento, né? Eu digo que... E a igreja não tem culpa, nós que estamos ali, o senhor como pastor, ou eu como ministra, a gente não tem culpa nisso? De não estar cuidando, talvez? Sim, eu sempre digo assim, o pastor, ele é o anjo da igreja, ele tá ali para cuidar, para orientar, né? E a igreja é a cara do pastor. Eu sempre digo assim, a igreja ela é o reflexo do pastor. Então assim, o que está sendo pregado? Né? Qual é a maneira? Uma vez, foi dias atrás agora, foi um visitante no culto domingo, ele foi numa quarta-feira, eu tava falando sobre escatologia, sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo. Ele falou: pastor, eu já tô há tanto tempo na igreja, se eu não me engano 7 anos, eu nunca escutei uma mensagem sobre o fim dos tempos. Eu falei: como assim, irmão? Ele falou: eu nunca escutei. Só escutava sobre que as coisas iam dar certo, sobre Jesus, pregavam muito, mas nunca falavam sobre isso, sobre o fim. Eu falei: puxa vida. Então assim, o pastor tem culpa, né? Nunca foi alertado de algo que vai acontecer, de algo que está acontecendo, né? Então assim, o pastor ou a pastora, eles estão ali para instruir, mas muitas das vezes os servos de Deus instruem, mas a pessoa não quer. Não, aqui tá legal, pastor, não, né? Ou vive aquele momento, mas não quer nada mais profundo, não quer nada mais intenso, né? E só vive aquele momento ali e para ela tá bom. Sabe aquela questão assim, ó, para mim, do jeito que tá bom. Tem pessoas que agem assim, né? E não conseguem ver que Deus pode mudar ainda mais, que Deus pode transformar ainda mais, né? Deus é uma fonte inesgotável, né? Mas eu vejo hoje assim, há muito barulho, né? Muito barulho em várias igrejas e pouca mudança,
né? Não há uma mudança. Pô, quer ver se uma pessoa realmente mudou? Chama ela um dia para conversar e confronta ela em alguma área. Pronto. Ali você já vai, né? Porque todos os discípulos que Jesus chamou e Jesus confrontou, eles permaneceram. A não ser Judas que traiu, né? Até um exemplo. Traiu e ainda se arrependeu. Exatamente. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus encontra Pedro, ele está trabalhando, está pescando. E a Bíblia diz que ele passou a noite toda pescando, né? A noite inteira. E aí a Bíblia diz que quando Jesus sobe ao Getsemane para orar, ele fala assim, vocês vão ficar aqui pelo menos 1 hora orando, até que eu desça de lá, depois a gente continua a missão. E a Bíblia diz que quando Jesus volta, eles estão dormindo. Ou seja, Pedro passou a noite toda pescando, acordado, mas não conseguiu ficar 1 hora orando. Mas Jesus foi lá, e aí? Poxa, vocês não conseguem ficar 1 hora aqui comigo intercedendo? Não, tudo bem. Né? Ou seja, eles estavam começando a viver um avivamento, né? Uma mudança. Não, eu me perdoe, né? Eu não consegui a minha carne, né? Ou seja, então o avivamento ele precisa causar uma mudança. E a mudança, Fê, não é de um dia, né, para a noite ou da noite para o dia, ela é algo que ela vai acontecendo. O Espírito Santo ele vai trabalhando. Não, até com o próprio Pedro. Foi um processo, né? Exatamente. Depois ele negou e voltou a pescar, depois, né? Então é um processo, né? Depois é interessante o que tu falou, porque assim, ele nega Jesus por medo, mas depois ele morre por Jesus. Ele perde o medo porque houve uma transformação na vida dele. Não, se eu tiver que morrer por Jesus, eu vou morrer. Não há medo que vai me parar. Ou seja, mudou. Um avivamento que Jesus trouxe, que foi um avivamento naquela época, eu acredito, né? Depois ele deixou o Espírito Santo, mudou muitas E a partir pessoas. dali Jesus ainda fala, e agora você será pescador de homens. Exatamente. Né? Mas aí me fala, pastor, é justamente agora o seu chamado, né? Você largou a sua vida, o David, agora tem uma pós-vida, pastor David, Sim. né? Que são duas coisas que, eu era o David, agora eu sou o pastor David. Então, teve também esse morrer da carne? Tem. Na verdade, não teve, ele tem todos os dias, né? Todo dia é um sacrifício, né? Tive que abandonar muitas coisas, né? Tem coisas que a gente vai aprender na caminhada, né? Errando, né? Porque eu fui consagrado a pastor, mas nunca pastoreando uma igreja sozinho, né? Pastoreava ali por tabela, né? Ajudava o pastor aqui, era um pastor auxiliar ali, mas ir pro ministério assim, vai. É a mesma coisa pegar uma pessoa e jogar dentro de um buraco cheio de leão, né? É difícil, mas o avivamento, ou seja, a presença de Deus, ela vai nos moldando dia após dia, né? Eu lembro, Fernando, que a minha primeira pregação, o pastor ele falou assim para mim, tu tem 40 minutos para pregar. Assim que logo depois que eu fiz a teologia. E eu treinei em casa, eu olhava no espelho, eu pregava para mim, eu me convertia todo dia. E, cara, vai ser top demais. Só que quando eu fui pregar, eu preguei em 5 minutos. Tudo que eu tinha pra falar em 40 minutos, eu preguei em 5 minutos. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida, não era isso que eu queria. Eu me frustrei. Se frustrou. Me frustrei, falei, meu Deus, todo mundo ficou esperando algo de mim e não saiu nada. E veio o pastor, ele pregou de novo e tal. E o que me chamou a atenção depois no final, ele disse, vai me dar uma bronca. Ele falou assim, cara, parabéns pela mensagem. Palavra edificante. Ou seja, e a gente ficou ali, oi? E ele tava me motivando, eu falei, é assim mesmo, agora, quanto mais tu fazer, mais tu vai dominar o ambiente, mais tu vai ficar, como é que eu posso dizer a palavra? Hábito, né, para aquilo dali. E eu fui abandonando meus medos, a minha vergonha, aí fui estudando, e hoje o pessoal fala ainda, né, pastor, cuida com horários, né? Que às vezes eu passo do horário, porque hoje a gente já tem que se controlar, né? Mas hoje, como pastor, muita coisa o David não faz mais, né? Porque não cabe mais, né? Não cabe mais aquele homem fazer, né? Mas eu mato a minha carne todos os dias. É algo que eu tenho que fazer isso todos os dias, né? E hoje vocês, o pastor e a pastora tem 2 filhas. Isso. Né? Quais as idades? Uma de 10 e uma de 7. Uma de 10 e uma de 7. E qual é o legado, qual é a missão que você quer deixar para sua família? Amém. O legado e a missão é fazer aquilo que Cristo nos ordenou, né? Ser parecido com eles. Né? As minhas 2 filhas, a de 10, o sonho dela é ser missionária.
Uau, né? já? O sonho dela é ser missionária. A pequena, ela é engraçada, ela quer ser policial. ela vê um policial, ela quer tirar foto, né? Mas elas são muito inteligentes, assim, a de 10 anos ela já não quer nem mais subir pra salinha, ela quer ficar lá. E uma vez eu cheguei do culto e eu perguntei, né? Eu preguei sobre a sunamita, e eu perguntei, Rafa, como é que foi o culto pra ti? Não, pai, o pai falou da moça que perdeu o filho, e o filho tinha aproximadamente 12 anos, e ela falou tudo que eu preguei. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então a mente dela muito ativa. Tá preparada para isso, né? O chamado. Exatamente. Então hoje o legado que eu quero deixar para elas é, se houver tempo ainda, né, para deixar o legado, porque eu acredito que Jesus vai voltar antes para nos levar, mas um dia ela fala assim, ó, meu pai era um homem de Deus. Amém. A minha mãe era uma mulher de Deus, né? Teve os problemas, mas eles estavam sempre firmes, sempre fortes. Eu não quero que elas lembrem das dificuldades, mas lembrem da coragem e da fé que o pai e a mãe tiveram, né? Porque elas estão com a gente desde pequenininho, né? Desde quando nasceram, estão com a gente na igreja. Estão na fé. Né? Há uns 4 meses atrás, uma irmã da igreja ligou, mais ou menos, uns 5 meses atrás. 1h da manhã, que estava vendo demônio em casa, eu falei, vamos lá, vamos expulsar. E elas estavam lá junto, firme, forte, rindo, sem medo. Eu falei, o pai vai conversar ali com a moça, vocês fiquem aqui. Não, então assim, já estão no ministério desde o início, e, né? Então esse é o legado que eu quero deixar, né? Amém. Eu ia expulsar demônio com meu pai, eu ia lá, eu orava também, e elas são muito preciosas, assim. Tanto ela quanto a minha esposa, né? Hoje a minha esposa, ela faz técnico de enfermagem também, ela, né, faz faculdade, para que ela consiga juntar essas duas coisas. E volta e meia dá uns atritos na sala de aula, né? Porque medicina, religião, às vezes dá uns atritos, né? Acredito. E ela se posiciona muito, né? Ela fala muito de Deus, e tem pessoas lá que querem já fazer visita para a igreja. Então eu acho muito legal isso. Esse é o legado que eu quero deixar, né, para elas. Amém. Gente, eu sempre digo, trazer pastor aqui é programa para mais de um programa, né? A gente não consegue, aí a gente começa a conversar e o negócio flui, né? Mas eu quero te agradecer, pastor David, né, pela honra de ter vindo até aqui e lhe dizer que realmente... eu incendiei, não é papo de crente, não, gente, é sério. Quando eu ouvi no áudio o testemunho, né, o seu testemunho de como foi, como abriu a igreja, eu me arrepiei. Amém. E comecei a incendiar ali naquele momento. Então, parabéns por ter esse coração sensível, por ter ouvido o chamado. E assim, eu sou muito grata a Deus pelas conexões que Ele faz na terra e de ter a honra, né, de poder caminhar com pastores e agora conhecer você também e ter a honra de estar aqui na sua frente, poder andar ao seu lado, para mim será um prazer. Amém. E quero lhe dizer isso, né, um beijo para sua família, para sua igreja, né? E vocês compartilhem unânimes esse vídeo, né? Não, que toque e abençoe muitas vidas, né? Porque esse é o propósito do programa Equilíbrio, que é trazer em meio das dificuldades a superação, né? Em meio à dor. Então, por que equilíbrio, né? Mas é porque a gente revela um brilho, e esse Exatamente. Brilho não é nosso, é do Espírito Santo. Verdade. Então, muito obrigado, pastor, mais uma vez. Amém. Fê, eu que agradeço pela oportunidade, pela confiança, né? Me senti muito honrado, como eu falei aqui. E eu sempre digo, né, que quando Deus quer fazer algo novo, Ele nunca vai nos dar coisas, Ele vai nos apresentar pessoas. Amém. Né? Então, eu creio que há uma conexão, né? E as conexões são de Deus, né? Quando a gente menos espera, tá conectado com gente importante. Eu sei que só vem gente importante aqui, então me senti importante aqui também, né? Mas obrigado, tá? Amém, amém. Gente, muito obrigado, então. Esse foi mais um programa Equilíbrio, todas segundas, 19 horas no ar. E você pode também olhar em todas as plataformas de podcasts. Amém.